Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando nos evangelhos, estamos no evangelho de Lucas, já lemos, já meditamos no evangelho de Mateus, de Marcos. Agora estamos em Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9 e eu quero ler com você o versículo 55. Está escrito assim: Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Quando nós lemos o contexto ali, nós podemos ver que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Ele entra num povoado samaritano e aquele povo não recebe Jesus ali, não recebe os mensageiros que Jesus tinha enviado à frente dele, exatamente porque ele estava se dirigindo a Jerusalém. Sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam, então eles não queriam favorecer a Jesus porque Jesus estava indo para Jerusalém. E aí os discípulos, Tiago e João, perguntam para Jesus: Ô Senhor, o Senhor quer que nós façamos cair fogo do céu para destruir esses homens? Aí Jesus dá essa resposta que eu acabei de ler com você. Jesus repreende Tiago e João e diz para eles: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Mas eu acho extraordinária essa resposta de Jesus, porque ela nos mostra qual a natureza de Deus ao enviar Cristo Jesus. Deus enviou Jesus Cristo para salvar os homens, não para destruir os homens. E aí eu quero fazer você pensar um pouquinho. Imagine se Deus enviou Jesus Cristo para a salvação dos homens, como é a atuação, como é a forma de atuação de Deus conosco, que já cremos em Cristo Jesus e já fomos inseridos em Cristo Jesus. Nós somos um com Ele. Amados, olha que extraordinário. O Espírito de Deus não é um espírito de destruição. O Espírito, a natureza de Deus, é uma natureza de salvação. Nós sabemos que a salvação encontra-se em Cristo Jesus. Jesus é o meio que Deus estabeleceu para o ser humano ser salvo. Então nós sabemos que todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a salvação. Todo aquele que não crê permanece na condenação. Porque todo aquele que não crê já está debaixo de condenação por causa do pecado original, mas todo aquele que crê sai da morte para a vida, sai da condenação para a salvação. Essa é a natureza de Deus, amados. Esse é o propósito de Jesus Cristo, trazer salvação para os homens. Por isso que Jesus falou para eles ali: Ei, eu não quero destruir esses homens, não é para isso que eu vim. Vocês já estão querendo mandar fogo do céu só porque a gente está vivendo uma oposição aqui, só porque eles não receberam a mim, não receberam a vocês? Não. Eu não vim para destruir esses homens, eu vim para salvá-los. Essa é a natureza de Deus ao enviar Cristo Jesus. E aí eu quero que você imagine como é o agir de Deus conosco, que já estamos em Cristo Jesus. Será que é uma atuação de destruição? Será que é a destruição que Deus tem para nós? Ou é a salvação completa que Deus tem para nós? Sabe, amados, eu vejo muitos irmãos levando uma vida pesada, muitas vezes debaixo de condenação, muitas vezes enfrentando situações difíceis. Nós vemos muitos que enfrentam enfermidades, por exemplo, e outras pessoas vêm e dizem: você está enfrentando isso porque você deve ter pecado, porque você deve estar em pecado, é o castigo de Deus para você, por aquilo que você fez no passado, trazendo peso sobre a vida dos irmãos, trazendo peso sobre a vida dos filhos de Deus. Amados, nós que estamos em Cristo Jesus, a palavra fala em Romanos 8:1, não há mais condenação para nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Olha o que Jesus falou quando aqueles homens, Tiago e João, falaram para Jesus: esses homens aí estão impedindo o agir do Senhor aqui, o que o Senhor veio fazer aqui, então vamos mandar descer fogo do céu e destrói todos esses homens. Aí Jesus vem e diz assim: Ei,
Vocês não conhecem a espécie de espírito da qual vocês pertencem? Vocês não pertencem a um espírito de destruição, mas vocês pertencem a um espírito de salvação. Essa é a natureza do nosso Deus. Amados, nós precisamos receber a plenitude do que Cristo é e do que Cristo fez por nós. Deus entregou Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Quando nós cremos em Jesus, nós somos inseridos nele, somos unidos a ele. Não tem como estarmos em Cristo e estarmos debaixo de condenação ao mesmo tempo. Não tem como estarmos em Cristo e estarmos em destruição ao mesmo tempo. Porque a natureza de Cristo não é uma natureza de destruição, é uma natureza de salvação. Não tem como estarmos em Cristo e estarmos debaixo do castigo ao mesmo tempo. É impossível, amados. Todo aquele que crê recebe a vida eterna, a vida abundante que é em Cristo Jesus. Por isso que Jesus declarou lá em João, no Evangelho de João, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amados, não entrem debaixo de condenação. Creia na suficiência da obra de Cristo Jesus em seu favor. Receba a plenitude do que Cristo Jesus fez e receba a plenitude do amor de Deus, da salvação de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o favor, é a graça de Deus para nós. E nós precisamos receber a plenitude dessa graça. Precisamos entender a que espécie de espírito nós pertencemos. Não pertencemos mais às trevas. As trevas, sim. O espírito do diabo, de Satanás, sim. Dos demônios, esse sim quer destruir, matar, roubar, mas Deus não. Deus quer nos dar vida, e vida completa, e vida abundante. Amado, se você tem enfrentado desafios, dificuldades, não entre embaixo de condenação. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Como está escrito no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo, é o Senhor quem me protege. Amados, como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 1, porque fomos justificados por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Não precisamos mais ter um relacionamento de medo. Não estamos debaixo de condenação. Não estamos debaixo do medo. Não estamos debaixo da destruição. Pelo contrário, todo aquele que crê em Cristo Jesus sai da morte para a vida. Nós fomos inseridos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Não aceite essas mentiras dizendo que as dificuldades, que as situações difíceis que você enfrenta é o castigo de Deus sobre você. A natureza de Deus, como Jesus disse, vocês não conhecem a que espécie de espírito vocês pertencem, porque a natureza de Deus não é uma natureza de destruição, mas é uma natureza de salvação em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Não receba essas palavras de condenação, não receba essas palavras de morte sobre a tua vida. Não receba essas palavras de destruição sobre a tua vida. Você está em Cristo. Você crê em Cristo Jesus, então você nasceu de novo e você está em Cristo. Se você está enfrentando uma situação difícil, creia que até mesmo no vale da sombra da morte, Deus está contigo e Ele te capacita para atravessar o que for preciso atravessar. Não entre debaixo de condenação, não entre debaixo de juízo, porque você não está debaixo do juízo de Deus, você está debaixo da justiça de Deus. Jesus Cristo condenou aquilo que te aprisionava, porque Ele condenou o pecado na carne para trazer libertação para você. Ele condenou a morte, ressuscitando dentre os mortos, para trazer justificação para você. Receba a plenitude dessas verdades. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 4, versículo 25. Receba a plenitude dessa salvação que há em Cristo Jesus. Creia que a natureza de Deus para você em Cristo Jesus
é uma natureza de salvação e não de destruição. Se você tem enfrentado em sua vida situações de morte, situações de destruição, situações em que você tem visto o inimigo atuando, roubando a sua alegria, roubando o relacionamento seu com a sua família, destruindo as coisas, não creia que é castigo de Deus para você, não. Não creia que é a condenação de Deus sobre você, não. Creia no que a palavra de Deus diz, que porque você está em Cristo não há mais condenação para você. Creia que ainda que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo e é Ele que te protege, é Ele que te capacita, é Ele que guarda a sua vida. Creia nessa verdade que nós acabamos de ler. A espécie de espírito do qual nós pertencemos, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus, de Cristo Jesus, não é um espírito de destruição, mas é um espírito de salvação. Creia nessa verdade. Confie no amor de Deus sobre você e viva esse amor. Receba a plenitude da graça de Deus para você e viva essa graça. A graça é poderosa. A graça nos mantém seguros e firmes em Cristo Jesus. A graça e o amor de Deus nos mantém confiantes na suficiência de Cristo Jesus. Receba essa verdade. Você não pertence ao espírito destruidor, mas você pertence ao espírito salvador, ao Espírito Santo de Deus. Creia nisso e viva essa verdade, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor não veio para destruir os homens, mas para salvar os homens. Obrigada porque em Cristo Jesus nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. Obrigada porque em Cristo Jesus nós saímos debaixo da condenação e fomos colocados debaixo da salvação. Obrigada porque em Cristo Jesus nós fomos justificados. Nós nos tornamos aprovados para Ti por causa de Jesus, da obra de Jesus. Obrigada porque nós podemos viver em completa dependência de Jesus Cristo e desfrutarmos do Seu amor por nós, da Sua graça e do Seu favor por nós. Muito obrigada por isso, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam a plenitude dessa verdade e compreendam que o Espírito a qual eles pertencem é o Espírito de Cristo. Não é um espírito destruidor, mas é um espírito salvador. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.